Eu venho de uma família muito humilde e aos 15 anos eu precisei trabalhar fora como empregada doméstica para poder ajudar os meus pais a criar os meus irmãos menores. E desde então eu comecei a receber um salário mínimo. Então passei vários anos recebendo salário mínimo e aquele salário eu tinha que dividir. Uma parte eu ficava para mim, para as minhas necessidades básicas, e a outra parte eu mandava todo mês para minha casa para ajudar os meus pais. E quando eu vim para São Paulo, eu comecei já de cara a trabalhar ganhando um pouco mais, né, um pouco melhor. Eu ganhava um pouco mais que um salário mínimo. E ali eu vi a chance, gente, de começar a ter algumas coisas que eu não tinha a oportunidade de ter tido antes. E aí eu já tinha ali a possibilidade de comprar uma roupa, um sapato melhor, que eu não tinha condição de comprar na Bahia, de comprar alguma coisa para minha casa que antes eu não tinha. E com o passar do tempo, aquilo foi se juntando, né? A gente vai comprando, vai guardando, vai comprando, vai guardando. Aqui em São Paulo tem outra facilidade também, que é você ganhar muita coisa. Tem muitas pessoas que doam bastante coisa. E tem pessoas que descartam também na rua bastante coisa. E a minha casa antes, né, quando eu morava com os meus pais, já teve muitas vezes que a gente não tinha uma cadeira para sentar. A gente mal tinha uma cama para dormir, a gente não tinha sabonete para tomar banho, pasta para escovar os dentes, a gente não tinha roupa para vestir, né? Vestir algumas doações, não tinha sapato para calçar. E aqui em São Paulo eu vi muita diferença entre São Paulo e Bahia, porque aqui as pessoas doam muita coisa, aqui as pessoas descartam muita coisa. E aí, quando eu vi tudo aquilo, eu passava na rua, eu via aquelas coisas jogadas, eu entrava em desespero. Para quem nunca tinha tido, ver aquilo no lixo, ou alguém descartando, alguém doando, era muito difícil. E aí eu comecei, gente, a encher a minha casa de coisa. Ah, tinha coisa que eu não tinha oportunidade de ter na Bahia, alguém estava doando, eu pegava. No lugar onde eu trabalhava, se alguém estivesse se desfazendo de alguma coisa, estou me desfazendo disso, você quer, quero. E aí, ao longo dos anos, eu fui enchendo a minha casa de coisa. Então eu fui acumulando muita coisa, acumulando muita coisa. Até que chegou, gente, 2018 e a minha casa estava lotada. Eu trabalhava de segunda a sábado, eu só tinha o domingo. E no domingo eu passava o dia limpando aquelas coisas, cuidando daquelas coisas, organizando aquelas coisas. E eu não tinha tempo para mim, eu não tinha tempo para viver, eu não tinha tempo para cuidar de mim. Chegou um momento que eu não consegui dar conta de tudo aquilo, de cuidar daquilo realmente. E aquilo me gerou uma grande crise de ansiedade. Então, todas aquelas coisas me desenvolveu uma ansiedade muito grande, que eu passei a me desesperar porque eu precisava cuidar daquilo, precisava cuidar de mim, da minha filha, trabalhar e eu não tinha tempo para isso. E num desses momentos de desespero, a minha filha olhando para mim, chorando, falou: "Mãe, a gente não está vivendo", porque realmente a gente não estava vivendo. Porque a gente trabalhava, ela saía de casa às 6 horas da manhã, voltava às 6 da noite, todos os dias comigo. No sábado eu ia fazer uma faxina, ela ia junto comigo, então ela saía de casa às 6 da manhã, voltava às 7 da noite. E no domingo, era o único dia que a gente tinha em casa, ela passava o dia brincando ali e eu passava cuidando daquelas coisas que eu tinha acumulado ali durante alguns anos. Porque eu nunca fui uma pessoa de gostar de viver num lugar bagunçado. Eu tinha muita coisa, mas eu queria organizar, eu queria limpar. Eu não gosto de viver no meio da bagunça nem da sujeira. E aquilo me tomava muito tempo. E aí, num belo domingo, no fim do dia, eu, colocando a minha filha para dentro, falei: "Filha, está na hora de entrar, vamos. Recolher os brinquedos, está na hora de entrar." Ela chorando, ela falou: "Mãe, a gente não está vivendo. A gente só vem em casa para dormir. Eu quero viver, eu quero aproveitar a minha casa, eu quero cuidar, eu quero aproveitar as minhas coisas." E ali, gente, foi um tapa na minha cara, o desespero daquela criança na minha frente, falando tudo aquilo para mim. Eu confesso para vocês que naquela noite eu não dormi. E no dia seguinte eu liguei para a pessoa que eu fazia faxina no sábado e falei para ela que eu não iria mais, que eu iria ficar trabalhando só de segunda a sexta para ter o sábado e domingo para mim, para minha filha. E aí começou a minha saga, gente, me desfazer de todas aquelas coisas que eu tinha juntado em casa durante anos. O primeiro momento, eu não tive o apoio da Sofia. Foi a única coisa, gente, que eu fiz que eu não tive o apoio da Sofia, porque ela já estava acostumada com a casa cheia. E aí, toda vez que eu ia tirar alguma coisa, ela chorava. E era uma luta.
Ela falava, não, mas eu já estou acostumada com isso, a minha casa é assim desde que eu nasci, eu já estou acostumada, deixa aí, você está tirando tudo, você está se desfazendo. Foi muito difícil, foi a primeira vez que eu não tive apoio da Sofia, foi quando eu comecei a me desfazer dos excessos. A primeira coisa que eu fiz, gente, foi tirar as minhas roupas. Eu comecei pelas minhas coisas. Só no primeiro dia, de roupa rasgada, furada, queimada de água sanitária, sabe aquelas roupas velhas que a gente deixa dentro de casa para poder... Ah, não, vamos deixar aqui para limpar a casa, vou deixar aqui para vestir dentro de casa. Eu peguei um saco de 100 litros desse de pôr lixo e eu enchi um saco daquele e joguei na lixeira. Joguei na lixeira porque não tinha condição nem de doar para ninguém. Depois eu parti para as coisas que dava para doar. Tirei tudo que estava apertado, que não cabia mais em mim, que eu guardava achando que um dia eu ia emagrecer. Tirei e doei. Depois eu fui para as coisas de casa mesmo. Eu tinha 2 liquidificadores, eu tinha 2 umidificador, eu tinha aquecedor, eu tinha panela de arroz, eu tinha espremedor de laranja, eu tinha muita coisa, muitos eletrodomésticos eu não usava, mas eu tinha guardado. Eu já estava pendurando o armário nas paredes da minha cozinha, na parte de cima, para pôr coisa. E eu confesso para vocês que desfazer das coisas para mim naquele momento não foi difícil, desfazer em si, assim. Foi difícil tirar as coisas de dentro de casa, porque era muita coisa. Então eu queria me livrar o mais rápido possível de todo aquele excesso. E eu tive dificuldade, porque era muita coisa. Eu queria, sabe, num dia só eu já queria ver minha casa livre de toda aquela tralha e eu não consegui. Eu confesso para vocês que foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz, porque eu precisei de vários meses para conseguir me livrar de tudo aquilo. Aí me livrei das roupas para doar, depois me livrei dos eletros, depois eu me livrei dos móveis, gente, móveis grandes, tipo sofá. Eu tinha uma sala que tinha 3 sofás, mesa de centro, mesa de canto. Eu tinha muitas decorações. Eu gosto bastante de uma cama bem arrumada, então eu tinha muitos edredons. Eu tinha os que eu estava usando, eu tinha dentro do guarda-roupa, eu já estava armazenando em cima do guarda-roupa. Era excesso de coisas que eu não precisava. E aí eu passei a me livrar desses excessos, né? Tipo roupa de cama, roupa de banho, tapete de banheiro. Gente, eu tinha tudo muito, até pano de chão. Aí eu comecei a me desfazer, depois aí partiu para os móveis grandes, né? Tipo sofá, cadeiras, eu tinha tudo muito em excesso. E eu me livrei de tudo aquilo aos poucos, não foi uma tarefa fácil, foi uma tarefa bem difícil, não porque eu tinha apego a tudo aquilo, mas porque é uma coisa demorada, porque eu tinha muita coisa. E eu queria ver tudo aquilo limpo rapidinho e não foi assim. Você passa bastante tempo acumulando, mas depois quando você quer se desfazer daquilo também, você leva bastante tempo desacumulando. E a crise de ansiedade, gente, que todo aquele excesso me gerou, foi uma coisa muito grande e que eu tô tentando, né, tô lutando com isso até hoje. Até hoje eu tenho crise de ansiedade, eu não consigo ficar em lugar bagunçado, em lugar desorganizado, eu não consigo raciocinar se eu estiver num lugar assim, eu não consigo produzir. Até hoje, se eu for fazer comida e a cozinha estiver suja, tiver louça na pia, eu não consigo fazer comida, eu tenho que organizar primeiro para depois eu começar a fazer alguma coisa. E eu percebo também que a crise, aquela crise de ansiedade que todo aquele acúmulo me levou, até hoje ainda sinto o reflexo disso em mim. Eu sempre estou organizando, eu sempre estou limpando, eu sempre estou procurando alguma coisa para fazer. Porque era lá atrás o que eu fazia, eu passava o tempo inteiro fazendo isso. Então eu trabalhava de domingo a domingo sem parar e só parava para dormir. E isso era tipo 10, 11 horas da noite. E no outro dia, 5 horas da manhã, 4 horas, já tinha que estar de pé para poder sair para trabalhar. Então, mesmo que eu não estivesse trabalhando fora, eu estava trabalhando em casa. Em casa, né, as pessoas falam assim, eu chego em casa, eu vou limpar minha casa e à tarde eu vou descansar. E eu percebi que eu não estava fazendo isso. Eu estava fazendo uma coisa e a minha cabeça estava procurando outra coisa para fazer para quando aquilo acabasse. Aí quando eu fazia aquilo que eu tinha, né, a minha cabeça estava procurando, eu estava procurando outra coisa para fazer quando aquilo acabasse. E eu percebi que eu passava o dia inteiro fazendo isso. Eu não parava para descansar. E isso foi consequência daquilo lá atrás, daqueles excessos que eu tinha dentro da minha casa. Porque eu tinha muita coisa, eu tinha que cuidar.
Eu não ia viver numa casa cheia de sujeira, de pó, né? Lá a região é uma região muito úmida, mofava. Eu tinha que tirar aquele mofo de dentro de casa, eu precisava limpar. E eu passava o dia inteiro, que era o dia do meu descanso, organizando aquilo. E quando eu parei para pensar, né, quando eu conheci o minimalismo, que eu parei para pensar e falei, gente, é isso aqui que eu quero para mim. É isso aqui que todo mundo deveria querer, todo mundo deveria ser. Porque a gente passa o tempo todo comprando, adquirindo, ganhando, recebendo doações, acumulando, acumulando. E depois a gente tem que cuidar daquilo. E o tempo que a gente perde, gente, é um tempo muito grande, é uma coisa que não volta mais. O tempo é uma coisa que não volta. O tempo que eu perdi cuidando daquelas coisas sem nenhuma utilidade para mim, não vai voltar mais para mim. E agora, gente, eu estou na luta aqui, ó, contra a ansiedade para poder desacelerar. A Sofia fala, mãe, você é muito acelerada. Então, eu estou lutando contra a ansiedade para desacelerar. E isso é consequência de toda aquela tralha que eu acumulei lá no passado. E hoje eu tenho a certeza de que aquele acúmulo que eu tinha na minha casa era por conta da escassez que eu passei no passado. De não ter cama para dormir, de não ter lençol para se cobrir, de mal ter roupa para vestir, de não ter um sapato para calçar, de não ter uma cadeira para sentar na sua casa. Quando eu via tudo aquilo descartado, eu queria guardar tudo aquilo. Porque eu achava, e eu ainda acho um desperdício, gente. Aqui em São Paulo as pessoas descartam muita coisa com facilidade, elas desperdiçam muita coisa. Mas eu estou me policiando para entender que eu não preciso trazer tudo aquilo para dentro da minha casa, porque hoje eu não preciso mais. E que aquelas pessoas ali que estão descartando aquelas coisas, é responsabilidade delas, não é minha. Eu olhava para aquilo e falava, gente, mas como é que a pessoa joga um cobertor desse fora? Como é que a pessoa joga um móvel desse fora? Bom, num bom estado, que dava para ser usado por muitos anos ainda. Como é que joga essas roupas, esse sapato? Como é que descarta na lixeira? Né? Como é que doa? Como é que põe na rua? Tem pessoas que a gente passa nas portas, que as pessoas põem na rua, na calçada para quem quiser levar. E eu ficava olhando aquilo. Ou eu levava para minha casa, ou eu arrumava alguém para doar. Mas eu não deixava aquilo ir para o lixo, porque eu achava e eu ainda acho desperdício. Mas isso é de responsabilidade daquelas pessoas que adquiriram aquilo, não é minha. A minha responsabilidade hoje é do que eu adquiro, do que eu compro, do que eu levo para minha casa. Aquilo é minha responsabilidade, mas do que as pessoas descartam é de responsabilidade delas. E a minha dica hoje é mantenha na sua casa só aquilo realmente que você usa. Será que todo mês a gente precisa comprar uma blusinha? Será que todo mês a gente precisa comprar um sapato novo? Será que todo mês a gente precisa comprar algum móvel para dentro de casa, algum enfeite, alguma decoração? Será que a gente precisa trocar realmente de móveis da casa, né? A cada 2, 3 anos, como eu vejo as pessoas fazerem. Aí troca geladeira, fogão. Será realmente, gente, que a gente precisa de tudo isso? A dica que eu vou deixar hoje é o seguinte: mantenha só o que vocês usem para que a casa de vocês seja fácil de limpar. Seja uma casa sempre organizada e que você ali chegou no seu dia de folga, né? No seu sábado, no seu domingo. Você chegue ali em uma horinha, você consiga limpar e organizar sua casa em uma hora e ter o resto do dia para descansar. Porque eu passava o dia inteiro e não descansava. Isso me gerou uma doença que eu estou lutando até hoje contra ela. Mas se Deus quiser eu vou vencer. Porque a gente precisa, né, desse descanso. A gente precisa ler um livro, a gente precisa cuidar de nós, né, de arrumar um cabelo, arrumar uma unha, né, colocar ali uma depilação em dia, a ler um livro, assistir um filme, a fazer uma comida gostosa, a fazer um lanche gostoso, a ter um tempo de qualidade com seus filhos, com a sua família. Não passar o dia inteiro limpando e organizando as coisas. Porque o excesso é isso, né? A gente vai precisar de tempo para ficar cuidando daquele excesso que a gente trouxe para dentro de casa. E eu falo para vocês, gente, não vale a pena. Hoje eu vejo a minha casa, eu falo assim, a minha casa hoje é o que eu sonhei para mim, sabe? Apesar de ser na favela, como eu já disse para vocês, que eu não gosto de morar na favela, eu não gosto daquele lugar, mas eu amo a minha casa. Porque ali dentro só tem coisas que eu gosto e que está sendo útil para mim. Outra coisa que eu acumulava bastante, gente, coisa de cozinha. Nossa, muita coisa. Coisa com tipo xícara com a alça quebrada, colher com cabo queimado, coisas
faltando pedaço, sabe? Eu me livrei de todo aquele excesso. E falo para vocês, se livre, sabe, dessas coisas quebrada, rasgada, queimada, queimado, né? Tipo cabo de colher, aquelas coisas de plástico que a gente usa para mexer as coisas que acaba queimando no fogo, aquelas panelas velhas que a gente vai acumulando durante o tempo. Se livre de tudo isso. Isso atrai, sabe, coisas ruins. Eu me livrei de tudo isso da minha casa. Hoje eu tenho poucas coisas. As coisas que eu tenho eu uso tudo. Está sendo muito útil para mim. E eu tô hoje tendo tempo de qualidade. Antes a minha filha falava assim para mim na quinta-feira: "Mãe, o que a gente vai fazer no fim de semana? A gente vai sair para onde?" Hoje, quando é quinta-feira, ela fala para mim assim: "Esse fim de semana a gente não tem nada para fazer, né? A gente não vai sair de casa." Aí eu falo para ela assim: "Mas por quê?" Ela disse: "Ah, não, porque eu quero ficar em casa." Gente, desde que a gente mudou, a gente tem ficado bastante em casa. Antes a gente passava o dia todo fora de casa no fim de semana, porque a nossa casa não estava do jeito que a gente queria. Nesse processo, desde que começou o processo do destralhe, até quando até chegar agora no momento que a nossa casa está o ideal. Nesse meio tempo a gente passava os dias de folga fora, porque não estava a casa gostosa. E agora ela fala assim: "Mãe, a nossa casa hoje está gostosa, ela está boa, eu gosto de ficar em casa." Hoje ela não quer sair de casa, ela quer ficar aproveitando a casa. E eu falo para vocês, hoje a nossa casa é o nosso pedacinho do céu aqui na terra. É tudo que a gente sonhou. E eu lembro que a primeira vez que ela se deu conta disso, porque no começo ela não ficou do meu lado, ela tinha um patins e ela colocou patins, ela veio da sala até a cozinha e depois ela deu a volta, foi na sala de novo e ela voltou à cozinha de novo e falou: "Mãe, você viu o que eu acabei de fazer?" Eu falei: "Não." Ela disse: "Eu fui na sala e voltei de patins 2 vezes sem quebrar nada, sem me esbarrar em nada. Você viu?" E para você ver o tanto de coisas que eu tinha em casa, que era uma casa que a criança não podia brincar, não tinha espaço, porque todo espaço que tinha eu acumulava coisa. E eu vejo muito isso, que quando a gente tem espaço, a gente quer botar alguma coisa naquele espaço. E hoje eu olho para aquele espaço livre e eu falo assim: "Nossa, que bonito." Porque a gente não acha o espaço livre bonito. E tudo isso, gente, são traumas, são crenças limitantes, são traumas que a gente passou. Eu percebo que isso foi lá do passado. E eu falo para mim, quando eu começo, né, a trazer alguma coisa ou outra, eu falo assim: "Eu preciso." Aí Sofia: "Mãe." Eu falo: "Realmente não, a gente não precisa." E hoje a Sofia, que na época ela não era a favor, hoje ela é que me policia pelo não comprar nada. "Mãe, você está precisando? A gente está precisando?" Eu falo: "Não, então não, a gente não vai comprar." E é isso, gente, assim, mantenha a sua casa sempre limpa, organizada. Eu amo manter minha casa limpa e organizada. Tenha somente o necessário. E não fique pensando que é escassez você ter o necessário ou não. Você vai ter o que você vai usar, o que você realmente precisa. E isso, além de tudo, vai te economizar uma boa grana, tá? Você vai economizar grana não comprando as coisas em excesso, sem necessidade. Você vai economizar o seu tempo, que é a coisa mais preciosa que a gente tem, né? O nosso tempo, a nossa vida. E você vai economizar até, gente, no material de limpeza, porque você não vai precisar comprar tanto material de limpeza para manter aquelas coisas que você juntou na sua casa, que você trouxe para dentro da casa. E é isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Mantenha a sua casa limpa e organizada. Tira os excessos, tira as coisas quebradas, as coisas queimadas. Não tem necessidade de a gente ter tanta coisa, para que você tenha a sua saúde mental, gente, em dia, porque a minha ficou muito abalada depois desses excessos. E eu estou procurando agora a me policiar e a recuperar aquela saúde mental que eu perdi cuidando de todas aquelas coisas. Então, que a sua casa seja o seu pedacinho do céu aqui na terra. Que a sua casa não te adoeça, porque a minha me adoeceu e eu estou aqui na luta contra a ansiedade que foi gerada por aqueles excessos de coisa. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, comenta, compartilha, ativa o sininho das notificações e se inscreve no canal. Beijo, tchau e até o próximo vídeo.